Salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal sobre matemática. Eu sou o professor Adriano Peixoto. Separei para este vídeo uma questão da FUVEST 2022 e, por sinal, uma questão muito bacana. Vamos ao enunciado aqui da questão. A figura mostra um quadrado e um círculo, ambos com centro no ponto O. O quadrado tem lado medindo uma unidade de medida e o círculo tem raio igual a 2 unidades de medida. O ponto A está sobre o contorno do quadrado. O ponto B está sobre o contorno do círculo. E o segmento AB tem tamanho 2 unidades de medida. Aqui nós temos a figura. E a pergunta é o seguinte: quando o ângulo θ, que é AOB, for máximo, seu cosseno será. E temos aqui as alternativas. Então vamos com detalhes aqui olhar com calma a nossa figura. Nossas informações aqui são o seguinte: o raio, tá aqui a medida, mede 2, certo? E o lado do quadrado mede 1 unidade. Além disso, o segmento AB também mede 2 unidades. Então vamos olhar aqui, ó. De O até B são 2 unidades, porque isto é o raio. Então aqui eu tenho 2 unidades. E de A até B também é 2 unidades, de acordo com o enunciado. E esses pontos A e B, eles não saem, o A do lado de cima do contorno do quadrado não pode sair dali, e o B não pode sair de cima da circunferência. Então eu posso mexer com esse B em cima da circunferência, e esse A vai ficar mexendo em cima do nosso quadrado, podendo assim serem criados outros triângulos, né? Por exemplo, eu posso vir aqui e construir um triângulo como este aqui, ó. Então esse daqui seria um triângulo satisfazendo as condições. Eu teria que ter esses dois lados aqui, esse aqui medido 2 porque é o raio, esse também tem que estar medindo 2. Posso criar também outro. Eu posso vir aqui, vamos pegar a retinha. Posso vir aqui e vir aqui. Ou seja, tenho que ter aqui esses dois lados com a mesma medida. Então qualquer triângulo que eu construa aqui, ele será isósceles, né? Porque mede 2, esse mede 2, esse mede 2, esse mede 2, esse mede 2. Então de qualquer forma, o triângulo precisa ser isósceles. E o interesse aqui é quando esse ângulo θ for máximo. Quero saber quanto será o cosseno dele. Ou seja, em algum momento, em alguma dessas construções, o θ será máximo. Então, o que a gente pode pensar? Primeiro, a observação de que o triângulo é isósceles é muito importante. Então, vou construir aqui um triângulo isósceles para a gente fazer uma pequena análise. Um triângulo isósceles cujos lados medem 2 e 2, tá? E aqui um ângulo θ. Bom, como o triângulo é isósceles, né? Este ângulo de cá também é θ, certo? Então temos θ de um lado e θ do outro. E aqui o triângulo isósceles. Pensa comigo uma coisa: para esse ângulo θ ser máximo, ou seja, eu preciso fazer o seguinte: eu preciso pegar aqui este ângulo, né? E abrir ele assim, né? Para o ângulo θ ser máximo. Então é como se esse segmento fosse se afastando. Mas para isso acontecer e eu continuar com a medida 2 dos dois lados, eu vou ter que vir mais fechadinho aqui, ó. Isso significa que a medida da minha base vai ter que diminuir. Então meu ângulo θ será máximo quando a medida da minha base for mínima, certo? A base nesse caso aqui é OA, certo? Aqui é o O, aqui é o A e aqui é o B, se a gente está tirando daquela figura ali. Então eu preciso que a medida da minha base de OA seja a mínima possível, tá ok? Bom, mas aí o que vai acontecer? Se a gente voltar aqui para a nossa figura, voltando aqui para a nossa figura, como que eu consigo um triângulo que terá essa medida OA mínima? Bom, eu vou ter que construir ele da seguinte maneira.
Vou ter que pegar ele, por exemplo, nesta situação aqui. Deixa eu pegar uma linha um pouquinho mais grossa. Deixa eu ver, essa, isso. Eu vou ter que pegar um triângulo mais ou menos nesta situação. Ou seja, a medida mínima, né, colocando aqui o nosso ponto A. A medida mínima seria essa, que é paralela a esta base. Ou seja, a menor distância que eu tenho entre o centro e o lado do meu quadrado. Teria que ser esta medida aqui, que é metade do lado do quadrado. Ou seja, isso aqui mede 1/2. Essa é a situação de base mínima, o que vai tornar o meu ângulo, como a gente analisou ali, meu ângulo θ, o máximo possível, certo? Então vamos voltar para a nossa construção aqui do lado. Então vamos pensar que temos um triângulo, já na situação de base mínima, ou seja, a situação de base mínima significa de base meio, onde aqui é 2 e aqui é 2. E aqui está o ângulo θ e aqui também. Certo? Já pensei aqui na base mínima, portanto esse ângulo θ aqui seria o máximo. Uma coisa interessante de lembrar é que quando eu tenho um triângulo isósceles, se eu traço aqui este segmento, que é a altura, formando, portanto, um ângulo de 90 graus, além de ser a altura, é também uma mediana, divide o lado oposto exatamente ao meio. Isso acontece porque os dois lados aqui são iguais, ou seja, porque é um triângulo isósceles. Significa então que eu tenho esta medida aqui igual a 1/4, que é a metade, né, do lado todo, que é meio. E agora basta olhar para este triângulo retângulo aqui, ó. Olha para este triângulo retângulo, posso copiar ele aqui para baixo para a gente olhar com mais calma. Então vamos ter um triângulo retângulo, onde tem dois nesse lado, 2 unidades de medida aqui, 1/4 aqui e o ângulo θ nesta posição. E eu estou interessado no cosseno deste ângulo θ, é o que está sendo perguntado. Mas o cosseno de um ângulo, ele é o cateto adjacente aqui é 1/4, dividido pela hipotenusa, que vale 2. Só é possível fazer isso porque o triângulo é retângulo, e a gente conseguiu isso, né? 1/4 dividido por 2 igual a 1/8. E é isso aí, 1/8, então, é a alternativa A. Beleza? E aí, se gostou do vídeo, dá aquela curtida, põe para seguir o canal, ativa o sininho, compartilhe o conteúdo aí com os colegas e até o próximo vídeo do canal.